Hoje eu desejo trazer uma reflexão, por mais que não esteja muito embasada aqui nessa paraxá, mas é uma reflexão que ela tem o mesmo sentido, tem o mesmo propósito. E o tema que eu quero falar hoje, nessa noite, não somente com a minha família, mas também a você que está aí pelo Facebook nos acompanhando. Desejo plenitude de paz, uma grande shalom para você. E você tenha também uma semana abençoada, de muita paz, de plenitude. É isso que nós desejamos a partir do momento que nós terminamos e finalizamos o Shabat. Nós somos uma comunidade não judaica e nem messiânica. Nós somos monoteístas que seguimos uma linha de raciocínio consciencial. Cremos em um único Deus divino e supremo. Esse Deus, ele é absoluto. Bom, eu desejo refletir aqui em relação a uma palavra que a gente muitas das vezes não consegue perceber, a gente não consegue analisar no nosso dia a dia. E o tema que eu trago hoje, ele diz assim, enxergando as nossas bênçãos. E se a gente perceber, é muito fácil a gente olhar para um outro lado e a gente perceber que lá o vizinho tem uma grama mais verdejante do que a da nossa. É muito fácil a gente ver a pessoa que está próxima de nós, talvez tenha um carro novo, um carro muito potente, e a gente também perceber os seus filhos usando a moda, né? Usando as melhores roupas. E se a gente levar para nós mesmos, talvez para algumas pessoas vão se sentir frustradas. Poxa, aquela pessoa é abençoada e eu não tenho. Mas será que de fato eu não sou abençoado? Será que você também não é abençoado? De que maneira? A partir do momento que a gente fazer aquilo que é mais difícil. Porque se você sair desse lado de olhar somente para o lado, somente pela tua frente, do teu vizinho, e andar mais adiante, mais lá na esquina, você vai perceber que talvez a sua grama seja mais verdejante. Você vai perceber que os seus filhos, por mais que não possam estar usando a moda do momento, mas estão com saúde, estão vivos. Por mais que o seu carro seja simples, pequeno, mas você tem um carro. Mas quando você vai além disso, vai para uma outra cidade, para um outro país, você vai ver e vai perceber que não se trata disso, de você ter menos e a outra pessoa ter mais. Todos nós somos abençoados. E isso é muito indiferente de ser religioso, de credo, de classe social, de cor, de ser rico ou de ser pobre. Cada um é abençoado dentro do seu limite, dentro do seu nível. Mas infelizmente as pessoas não conseguem perceber isso. E não conseguem analisar isso. Se a gente pegar como exemplo, por exemplo, o povo de Israel ali no Egito. Se a gente observar lá em Devarim, no capítulo 16, do versículo 3, diz assim. Eu separei aqui esse slide em relação a esse versículo que diz assim: alguns israelitas reclamavam. Diz a palavra do Eterno. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Aqui nós conseguimos analisar que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus. E aquele povo, outrora, vivia no cativeiro, era escravo, era humilhado. Por mais que eles pudessem ter, naquele momento ali, o pão, a comida, a carne, mas era um povo escravo. E não era livre para adorar o Eterno. Não tinha essa liberdade. Era um povo que se sacrificava ali. Eles eram submissos a um povo pagão, a um reinado pagão. Mas chegou um determinado momento que Deus fez uma promessa por intermédio de uma pessoa, através de Moshe. Aquele povo foi libertado, saiu daquele lugar de escravidão para uma outra terra, para ser livres. Mas quando eles saíram, houve vários eventos, né?
para que eles pudessem sair dali, as pragas. E naquele momento eles se libertaram, né, daquele jugo e depois enfrentaram ali o Mar Vermelho. Mas nem isso foi capaz de conscientizar este povo que Deus o amava, que Deus fez algo por eles, uma grande bênção de ser livre, de ser liberto. Imagine nós sendo escravos, não poder ter todos os direitos, né, de uma civilização. Seria muito ruim nos dias de hoje. Mas hoje nos consideramos livres. Mas aquele povo foi livre para reconhecer o único Deus verdadeiro e fiel. Mas no decorrer da sua trajetória, ali no deserto, eles só reclamavam da comida, reclamavam da água, de tudo. Reclamavam pelo fato de estar ali, embora pudesse ser algo realmente diferente, mas eles não conseguiram perceber que Deus lá na frente tinha algo muito melhor para a vida deles. A liberdade, uma terra cheia de bênçãos do Eterno. Eles não conseguiram perceber isso. Ao invés disso, começaram a murmurar. Contra Moisés? Não. Contra Arão? Não. Contra o próprio Deus, porque Deus o escolheu. E aquele povo, mesmo assim, sendo ingratos, murmurando. Diante disso, eles começaram a andar em círculos, né? E eles padeceram muito ali, porque a minoria não era a maioria, né, naquele momento, que reclamavam. Mas aqueles que reclamavam, eles não tinham realmente Deus, eles não tinham aquele amor de gratidão ao Eterno. Ao invés de ser grato pela liberdade, eles resolveram murmurar, reclamar. Diante disso, nós conseguimos perceber que os hábitos e os costumes, né, têm as suas consequências mediante as reclamações. Né? Primeiro que nós precisamos entender que reclamar, ela traz dano à saúde. Se uma pessoa reclama tanto da vida, reclama tanto das coisas, ela vai acabar liberando aquele hormônio conhecido como cortisol do estresse, né? E através desse hormônio vai surgir várias doenças: depressão, diabetes, ansiedade, né? Vai surgir hipertensão, e as pessoas começam a se sentir doentes, talvez pelo fato de ter um nível de estresse muito elevado. Mas se a gente perceber a importância de ser grato, a gente vai analisar que a reclamação nada vai resolver. Porque é comum, o homem tem esse costume de reclamar de tudo aquilo que tem. Ele reclama da comida, mas se ele perceber, ele é uma pessoa desequilibrada, porque ele reclama de algo que ele tem. Ele reclama do trabalho, mas ele tem um trabalho e não se esforça para ter um outro trabalho. Ele reclama das roupas, mas não percebe que ele tem roupa. Então o homem por si só é reclamão, de tudo ele reclama. Nada está bem, nada. O homem, na verdade, ele não está satisfeito por nada. Sempre quer ter mais, ter mais, ter mais. Quando ele reclama demais, por exemplo, eu reclamo pelo fato de não ter um carro. Eu posso ter uma moto, mas a pessoa que tem uma bicicleta deseja uma moto, mas não tem, né? E a pessoa que reclama por ter uma moto, talvez aquela pessoa que não tem nem uma bicicleta, ela deseja pelo menos ter uma bicicleta ou uma moto, né? Tem pessoas que reclamam da vida porque anda a pé, mas tem que perceber que tem pessoas que talvez não tem nem como andar, está numa cadeira de roda. Então Deus, ele vê todas as coisas. Não adianta a gente reclamar com Deus. Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Não adianta a gente questionar porque a gente não tem isso. Quando a gente reclama demais para aquilo que nós temos, nós somos pobres e miseráveis, né? Somos pessoas infelizes, que não conseguem enxergar aquilo que Deus enxerga. A nossa visão é limitada. E a gente não consegue analisar que há outras pessoas que talvez estejam pior do que nós. E reclamar, ela só te traz negatividade. Ela vai atrasar as bênçãos de Deus na sua vida. Reclamar
só traz coisas negativas. Então, se a gente vê pessoas que reclamam demais com a vida, vamos nos afastar. Já começa o dia reclamando porque eu não tive isso, o meu salário está assim, aquilo e aquilo. Então essas pessoas acabam criando um campo magnético de coisas negativas. E neste mundo pelo qual nós vivemos, existem vibrações, energias, frequências. E se a gente se envolver, isso acaba nos atraindo. E diante disso, nós passamos a ter os mesmos hábitos e costumes. Mas isso nos traz consequências. E diante disso, nós devemos evitar. Será que a gente realmente valoriza as nossas bênçãos? Será que eu consigo valorizar o que tenho? O que Deus me concedeu? Será que você consegue enxergar isso? Porque nós devemos ser gratos a Deus. É a pergunta que eu faço. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Por que nós devemos ser gratos à vida? Pela oportunidade pela qual Ele nos concedeu de nós estarmos aqui. Enquanto outras pessoas estão num leito de hospital, estão chorando pelo ente querido. A partir do momento que a gente não é grato, a partir do momento que a gente nos torna pessoas que só vivem reclamando, Deus abre a nossa visão. Olha, além de você, tem pessoas que estão neste momento num leito de hospital, que estão doentes, estão padecendo, estão necessitados, estão morando na rua, estão velando seus filhos. Eu posso até fazer essa metáfora em relação a Deus. Ele vê isso, né? Ele analisando isso, talvez ele possa se entristecer. Talvez ele possa nos ignorar. Mas a gente tem que ser grato a Deus. Dentro do judaísmo existe um costume, toda manhã a gente agradecer ao Eterno pela vida, por Ele ter nos devolvido a nossa alma do mais profundo sono. Tem um rito de lavar as mãos, de fazer as preces. É como se fosse uma data de aniversário. Cada dia que nasce é mais um ano de vida. É motivo para comemorar a vida. Então, nós temos motivos para ser grato. Seja uma coisa simples. Talvez nós não podemos ter aqui um grande estúdio, um grande lugar. Talvez este lugar aqui não possa ter uma central de ar. Mas nós somos gratos por isso. Quantos lugares que nem isso tem? Então agradeça a Deus por tudo que você tem, pelo filho, pela comida, pelas vestes, pelo amor, pelo carinho, pela família, por tudo. Tudo é motivo de agradecer a Deus, porque Deus que controla tudo. Deus é o nosso mantenedor. Então, diante disso, e é algo principal, a gente tem que ter também empatia pelos outros. Uma pessoa que é ingrata, que reclama, geralmente ela não sente empatia, ela não consegue se colocar no lugar das outras pessoas. Porque quando eu reclamo demais sobre a minha vida, eu não consigo perceber que tem outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo e ainda pior. Mas a partir do momento que eu tenho essa empatia e me coloco no lugar das outras pessoas, eu percebo, não, peraí, não é só eu que estou nessa situação. Há outras pessoas também piores. Então por que eu devo reclamar? Não há motivos para reclamar. Principalmente da vida, né? Agora, se a gente analisar que reclamar consegue resultados por tensão, a gente, infelizmente, está perdendo o nosso tempo. Achar que reclamar de tudo vai resolver. Nada vai resolver. Não vai resolver em nada. Agora, o mais importante é a gente aproveitar as bênçãos de Deus. Aproveite tudo aquilo que Deus te concede. Aproveite pelo fôlego de vida, quando você acorda. Agradeça pelos seus filhos, pelos seus pais. Agradeça pelo trabalho, seja pouco ou muito, mas agradeça a Deus. Agradeça pela saúde. Agradeça também até no momento de dor, porque Deus está fazendo algo ali, é um propósito de Deus.
em tudo devemos dar graça, né? Existem nos escritos, né, de Shaul, Rachalia, apóstolo Paulo, que diz: em tudo devemos dar graça. Em tudo devemos dar graça. Agradeça a Deus. Então, que essa semana nós possamos fazer diferente a cada dia mais. Agradecer a Deus, ao Eterno, agradecer pelo amigo, agradecer pelo trabalho. Sempre agradeça. É muito bom a gente dizer obrigado, agradecer. Às vezes, pelo simples gesto que alguém faz a nós devemos agradecer. Seja gentil, seja uma pessoa de bom caráter, uma pessoa realmente que passa essa energia de positividade. E diante disso as pessoas possam olhar para você: olha, aquele irmão ali, ele me passa uma energia profunda, ele é positivo, ele não reclama da vida. Tem pessoas que são assim, está passando um aperreio na vida, está padecendo, sofrendo, mas ainda tem um sorriso no rosto. Glória a Deus. Ainda consegue sorrir, consegue agradecer a Deus, ao Eterno. Independente de qualquer coisa, devemos ser grato ao Eterno Deus. Bendito seja Ele. Então nós vamos encerrar com uma canção, agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade. Desde já eu agradeço. Puderam participar por intermédio da live. O Eterno vos abençoe. Na próxima semana nós vamos estar aqui com mais uma live. Amém?